Então, boa noite, gente. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí à aula. Então, eu coloquei alguns dispositivos aqui que fazem partes da rede, tá? Hoje eu vou explicar alguns conceitos diferentes. Na última aula eu falei como é que fazia para manusear o sistema, como é que fazia para acessar os dispositivos aqui ou esses aqui, tá? Então, hoje a gente vai fazer um comparativo entre esses caras aqui, vou explicar as principais diferenças, o porquê que certas coisas acontecem e o processo de configuração, tá? Então, o Edenilson está chegando agora, está um pouco perdido. Então, Edenilson, ó, os menus vão ser utilizados, serão esses aqui de cima, tá? Esse aqui é para inserir ferramenta de seleção, exclusão, para redimensionar. Esse aqui é para inserir texto. Esse aqui é para testar envios de pacotes, tá? Aqui embaixo nós temos alguns dispositivos que são utilizados na rede. Então, aqui nós temos, ó, dispositivos de redes. Lembra que eu falei para vocês que cada ícone representa um tipo de dispositivo, tá? Esse aqui é roteador, esse aqui é switch, esse aqui é hubs, e esses aqui são dispositivos Wi-Fi. Aqui nós já temos os dispositivos finais da rede, tá? Então nós temos aí desde um desktopzinho, tá? Laptop, servidor, telefone aí com IP, impressoras e assim por diante, tá? Aqui no próximo menu, nós temos os tipos de cabeamento que vão ser utilizados para conectar os dispositivos, tá? Então, assim, vamos supor, nós temos o cabo console, aqui é uma conexão automática. Esse aqui, por enquanto, vocês não vão utilizar, tá? Deixa eu só pôr no mudo lá, que tem alguém que tá... Deixa eu só pôr mudo todos aqui. Pronto. Então, aqui, ó, nessa situação aqui, ó, nós temos dois dispositivos, tá? Nós vamos fazer primeiramente uma conexão ponto a ponto. O que é uma conexão ponto a ponto? Eu não tenho nenhum dispositivo intermediário, ou seja, eu não tenho ninguém realizando a conexão, tá? Então, ou seja, eu não tenho um dispositivo intermediário interligando os dois PCs na minha rede, tá? Então, temos dois tipos. Nós temos o cabo reto, tá? O que é um cabo reto? Cabo reto, ele vai ter a ponta igual, ou seja, ou vai ser padrão T568A ou T568B. Lembra que é aquele padrãozinho de cores, tá? Então, se eu puser aqui, ó, se eu clicar ele para selecionar, ele vai habilitar. Então, aqui ele vai aparecer a porta com a qual eu quero selecionar. Ó. Eu vou pôr no Fast Ethernet aqui e Fast Ethernet aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma conexão, tá? Ponto a ponto. Só que aí tem um porém. Ó, por enquanto, ela está para baixo. Isso quer dizer que ela está desligada, tá? Aí nós temos uma conexão também ponto a ponto utilizando um cabo cross. A diferença entre um e o outro, tá? No cabo cross, ele tem uma ponta T568A e na outra ponta T568B. Então, nessa situação aqui, o que acontece? Olha, ele já ligou automático. Por que isso acontece? Eu tenho uma conexão lógica ativa. O que é uma conexão lógica? Apenas eu tenho circuitos transitando, ou seja, é eletricidade. Tá? Eu não tenho dados, por enquanto, transitando aqui. Tá? Então, depois que eu realizar a configuração, aí sim eu vou ter o tráfego de informações. Então, nessa situação, se eu usar um cabo paralelo na minha rede, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ter comunicação, por mais que eu faça a configuração do IP aqui e a configuração do IP aqui, tá? Porque as duas pontas são iguais. Então, o que acontece? Deixa eu só para vocês entenderem aqui, ó. Só abrir uma janela aqui, ó. Eu já mostro para vocês, tá? TX e o RX. Já compartilho a tela com vocês. Deixa eu pôr imagens aqui. Vamos ver. Acho que esse aqui fica mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu abrir aqui essa imagem. Compartilhar a tela. Espera aí. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só achar a imagem aqui, onde é que ela está. Tá. Deixa eu compartilhar essa tela aqui agora.
Então, aqui, ó. Estão visualizando essa tela com o cabeamento aqui? Deixa eu só tirar do mudo lá, que senão vocês não vão poder responder, né? Aí, se estiverem visualizando, é só dar um positivo aí, tá? Então, assim, gente, dentro do meu grupo de cabos, nós temos 8 cabinhos, ó, nós temos o TX e o RX, tá? Quando o meu cabo ele é paralelo, quando eu falo para vocês o cabo paralelo lá, ou seja, essa ponta vai estar igual a essa aqui, tá? Então o TX ele vai enviar e o RX vai receber, tá? No cabo cross, ó, que é essa aqui, ó, ele inverte. Então uma ponta é TX, a outra ponta é RX. É por isso que aconteceu a conexão lá. No de baixo ele ficou verdinho, e no outro ficou vermelho. Porque o que acontece? Onde está TX aqui, ele fica TX aqui, não há comunicação lógica, tá? Ele não consegue entender que tem dados transitando. Ou seja, a porta entra em conflito, ela não entende. Ela não pode enviar e receber ao mesmo tempo pela mesma conexão. Então a gente tem que inverter os polos para que haja comunicação. Até aí tudo bem, gente? Beleza, né? Então agora eu vou voltar aqui para o Packet Tracer aqui. Então aqui, ó, essa aqui não tem uma conexão lógica. Aqui nós temos uma conexão lógica, tá? Nesse sentido agora, o que eu preciso fazer, tá? Se eu vier aqui, ó, e clicar aqui, ó, no pacotinho, eu posso enviar um pacote desse para esse. Mas antes disso, tá? A gente vem aqui, ó, em Simulator. Ó, ele vai abrir uma janela aqui, por enquanto não tem nada. Se eu der um play, ele vai aparecer as informações rodando, tá? Tem a lista de evento em tempo real. Deixa eu só habilitar esse aqui de baixo. Vamos só ver se ele vai habilitar agora. Vamos fazer aqui, ó, envio de um pacote. Aqui e aqui. Ó, ele vai dizer que não tem portas funcionais. Por quê? Eles não estão configurados. E outra, a rede não está ativa, tá? A mesma coisa se eu for tentar fazer aqui, ó, pode ser, ó lá, ó, não tem portas funcionais, tá? Deixa eu só desabilitar aqui e pôr no de baixo, só para vocês verem, ó. Ou seja, o meu PC ainda não está configurado para a rede, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou fechar aqui, voltar para o tempo real. Então, quando eu clicar sobre o dispositivo aqui, ele vai abrir uma janela para mim. Agora, ó, eu vou compartilhar a tela para vocês verem. Então, ele vai abrir uma janelinha, ó, simulando o dispositivo, tá? Ó, as placas que eu posso pôr. Aqui é o meu gabinete. Aqui é o botão liga e desliga. Então, toda vez que eu for fazer a alteração de algum dispositivo nele, ou seja, uma placa de rede ou o tipo de conexão que eu vou utilizar, eu tenho que desligar ele. Aqui um exemplo de conexão que tem, ó, tá? Então, nessa situação aqui, nós temos uma conexão, ó, Wi-Fi, ou seja, VPM 300, 2.4 GHz. A minha conexão, ela está cabeada, então eu vou ter que pôr, ó, nós temos. Ah, professor, eu não sei qual que é a conexão. Então, vai clicando aqui, ele vai abrindo a imagem aqui embaixo, ó, tá? Então, aqui nós temos, ó, uma Ethernet, aqui uma Fast Ethernet, ou seja, aquela é um pouquinho mais rápida, e uma Gigabit Ethernet, tá? Então, o que acontece? Se eu estou interligando dois dispositivos via cabo cross, tá? Que é o cabo crossover, eu vou ter que pôr o mesmo tipo de porta? Posso, melhora a minha conexão, ou seja, uma porta vai suportar mais dados. Posso fazer só com Fast Ethernet? Posso. Posso fazer uma e outra? Posso. Só que acontece, se eu fizer de uma Fast Ethernet para uma Gigabit Ethernet, eu vou ter um gargalo, tá? O que é um gargalo? Quando a Gigabit enviar para a Fast Ethernet, eu vou ter um afunilamento na minha rede, ou seja, vou compactar, ou seja, vou ter menos trânsito de dados, ou seja, a minha rede ela não vai comportar tantos megabits por segundo. Se for gigabit, ela comporta mais, tá? Então, quando eu precisar alterar algum tipo de dispositivo, placa, ou seja, a primeira coisa que tem que fazer é desligar o meu dispositivo,
selecionar o tipo de placa que eu vou utilizar. Então, se clico, seguro ela e arrasto. Ó. Essa placa ela vai aqui embaixo, ó, gente. Tá? Então, ó, por padrão, ela já tem uma placa aqui, ó, Fast Ethernet, tá? Tá aqui embaixo ela ali, ó, tá? A mesma coisa, se eu clicar no outro PC, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ter alguma placa padrão já aqui, tá? Então, depois que eu fizer isso, eu ativo o meu PC de volta. Até aí, tudo bem? Beleza? Então, aqui nós temos alguns outros menus que nós vamos mexer. Nós temos, ó, configurações, tá? São os settings em algoritmos, a interface. Ó, a interface aqui é a porta, ó, Fast Ethernet, tá? Ela está ativada, ó, tá? Mas, por enquanto, não tem nenhuma configuração de IP, ó, tá? Aí nós temos o desktop. Desktop, ele vai simular algumas situações. Eu posso vir na configuração de IP, também dá, ó, se é via DHCP ou estático. Já no outro aqui, quando eu quiser abrir um outro menu, eu venho aqui, ó, nós viemos no prompt na última aula, tá? Ele vai simular aqui, ó, lá o CMD do PC que nós fizemos na última aula. Nós fizemos um ping de um PC para o outro, tá? Então, se eu for pingar aqui, eu tenho que saber o IP. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai configurar o IP da minha máquina. Então, eu clico ou no configuração, ou no desktop. Se alguém sentir dificuldade, achar muito difícil vir nesse aqui, ó, venham nesse aqui, tá? Configuração de IP. Então, aqui, nós vamos fazer uma configuração de IP estática, ou seja, eu vou configurar máquina por máquina. Rede ponto a ponto geralmente faz assim, tá? Qual que é a diferença da gente usar um IP estático para um IP DHCP? Então, por exemplo, eu tenho na minha empresa lá, eu tenho um setor que tem 20 máquinas, tá? E dessas 20 máquinas, eu tenho outros dispositivos que eu utilizo na minha rede. Então, por exemplo, eu posso utilizar câmeras de gravação, eu posso utilizar impressoras, eu posso utilizar telefones via VoIP. Para esses dispositivos que fazem parte da minha rede, eu vou usar de forma estática. Tá? Então, o que acontece? Se eu for estabelecer o meu servidor lá, por exemplo, eu vou colocar um range para dispositivos com IPs fixos, que são esses que eu acabei de citar. Quando for estação de trabalho, eu vou trabalhar com o DHCP, aquela situação que a gente falou da última vez. Se por acaso eu mudar uma estação de lugar, se eu tiver no estático, eu vou ter problema na minha rede, tá? Porque aquela porta vai estar associada àquele IP, então eu vou deixar no DHCP. Quando for um dispositivo físico, por exemplo, uma impressora, caso contrário, se for um outro dispositivo, eu uso DHCP. Se for uma impressora ou câmera ou etc., aí eu vou usar de forma estática. Então, aqui eu vou atribuir o endereço de rede para esta máquina, tá? Então, 192.168.0.1. Automaticamente ele já preenche a minha máscara. Entendeu que esse é um endereço de classe C, tá, gente? Aqui, ó, nós temos o Default Gateway e o DNS. Por enquanto, a gente não vai mexer nisso, tá? Então, finalizei a configuração do meu primeiro PC. Eu vou fechar aqui, tá? E vou fechar essa janela aqui. O mesmo processo eu vou fazer no outro PC lá agora, tá? Então, vou abrir lá a minha tela. E vou pegar o outro PC aqui, ó. Tá? Eu já compartilhei a tela com vocês aí, gente. O mesmo processo que eu fiz lá, ó, eu vou fazer aqui. Vou no desktop, tá? E vou fazer a configuração de IP. Só que antes de fazer, ó, tem que ver se a conexão lá, se a placa que está lá é Fast Ethernet. Como a gente já vem por padrão, essa placa não tem problema. Também vai ser de forma estática aqui, ó. Só que tem um porém. Aqui ele já vai ser diferente. 192.168.0.2, tá? Não pode ser ponto 1, gente. Se esse endereço de IP for igual ao outro, eu vou ter conflito na minha rede. A minha rede não vai funcionar, tá? Mesma coisa, já puxa automático, ó, a minha máscara, tá? Finalizei lá, fecho aqui, ó. Aqui agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir o prompt. Vamos fazer um ping para ver se há comunicação. Então, ping 192.168.0.2.
Eu estou na máquina 2, gente, tá? Então, eu vou fazer para 1. Vamos ver se vai ter conexão. Olha lá. Então, eu enviei 4 pacotinhos, 4 recebidos, nenhum perdido. Ó. Então, automaticamente, já tem uma conexão lógica. Tá, gente? Então, fiz aqui e fecho aqui. Então, ó, voltando lá para a tela do Packet Tracer agora. Então, aqui, ó, a gente configurou esta conexão aqui, ó. Essa de cima aqui, ela não está funcionando, tá? Então, agora a gente vai fazer uma simulação. A gente vem aqui no Simulator, tá? Se eu der um playzinho, ó, por enquanto ele não vai executar nada, tá? Vamos tentar enviar um pacote de um PC para o outro. Vamos ver se vai dar certo. Ó, tá visível do PC2, tipo ICMP, ó, tá em progresso. Tá? Eu vou dar um playzinho lá. Ó, o que ele está fazendo? Ó, ele está encaminhando um pacote para o outro para ver se tem comunicação. Olha lá. Se a conexão foi bem sucedida, ele vai aparecer com sucesso para mim. Tá, gente? Então, até aqui, ó, ele vai, envia e recebe de volta. O protocolo que faz isso aqui, tá? Que me envia essa confirmação para ver se tem uma conexão entre dois dispositivos, é o TCP/IP. Tá? Nós temos o UDP também, só que o UDP ele vai fazer o quê? Com que a conexão seja mais rápida, mas, no entanto, ele não me dá um retorno se o pacote foi entregue ou não, tá, gente? Então, essa é a diferença, ó. Me saber se a minha rede foi configurada, é só posicionar o mouse em cima, ele vai aparecer, ó, a porta Fast Ethernet, está configurada com o IP tal, barra 24. Lembra que eu falei para vocês que a representação dos octetos lá na máscara de rede, lá, que era barra 24? Então, ele quer dizer que eu tenho aqui 8 bits ativos. Professor, não entendi. O que é isso? Tá aqui, ó, vamos abrir lá a janelinha, vou abrir o bloco de notas para vocês e vou explicar para vocês aqui, para quem não lembra. Tá? Bloco de notas. Já compartilho a tela com vocês aí, gente. Então, aqui, ó. A minha máscara de rede padrão, ela sempre vai ser assim, ó, 255.255.255.0, tá? Dá para enxergar bem aí? Dá. Então, aqui, ó. A representação disso aqui em decimal, tá? No meu endereço de rede, lá, 192.168.0.1 barra 24, porque aqui, ó, aqui dentro do 255 nós temos 255 quer dizer igual. 255 quer dizer que aqui dentro desse 255 eu tenho, opa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits ativo. No próximo, mesma coisa. No próximo, a mesma coisa. Então, ele vai ser sempre assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai ser 8 zeros. 2, 4, 6, 8. Então, aqui, a representação aqui é 255, 255, 255. Então, 8 mais 8 mais 8 vai dar 24. Então, aqui é 24. É a representação dessas três aqui, ó, vai dar 24. Então, quando vocês passarem o mouse em cima aqui, vocês vão ver que vai estar desta forma. Tá? Ele vai aparecer barra 24, quer dizer que a máscara da rede é essa aqui. Se a gente ativar algum bit aqui, ele vai mudar aqui. Tá, gente? Então, voltando lá para o Packet Tracer. Minimizar essa tela. Então, aqui, ó, nós já entendemos o conceito de uma rede ponto a ponto. Tá? Eu configurei 2 dispositivos. Agora, eu quero excluir essa conexão aqui e montar um novo tipo de conexão. Então, eu vou clicar aqui, vou excluir esse e vou excluir esse. Então, o ESC, esses 2 PCs já estão com os IPs ativos, ou seja, eu já configurei essas estações. Sempre é importante, dentro de uma rede, vocês renomearem os dispositivos. Tá? Então, vocês podem vir, dar 2 cliques aqui embaixo, ou abrir aquela telinha lá, ó, tá?
Então, vou abrir ele aqui. Eu posso fazer assim também. Ah, professor, estou com dificuldade. Achei muito difícil clicar ali embaixo. Então, vem aqui. Abro aquela telinha lá com o menu. Ó, tem config aqui. Ó. Então, ele vai aparecer. Ó, display nome. Então, aqui eu posso pôr, ó, estação 1, por exemplo. Tá? Estação. Tá? Ele está configurado de forma estática. Como eu excluí o cabo, ele perdeu os dados. Tá, gente? Fez isso aqui, ele vai mudar. Então, se eu voltar lá agora, para aquela tela que eu estava, automaticamente ele já alterou o endereço. Se vocês quiserem, é só clicar aqui embaixo, ó, também dá na mesma. Tá? Então, ó, deixa eu só fechar aqui e abrir uma outra janela. Aí. Então, vem aqui embaixo ali e altero. Ó. Tá, aqui eu ponho estação 2. E assim por diante. Então, agora nós vamos usar um outro dispositivo, tá? Para conectar essa rede aqui, ó. Hoje nós vamos usar um hub aqui, ó. Tá? Neste caso, eu vou usar o cabo reto. Cabo reto é aquele que eu falei, que tem as duas pontas com o mesmo padrão. Então, vou conectar a Fast Ethernet aqui e vou conectar aqui, ó. Tá? Ó, já conectou. Vou vir aqui, também aqui. Vou conectar aqui. Vou fazendo as conexões, ó. Então, aqui as conexões já estão, ó, praticamente ativas, tá? Se eu vier no simulator aqui, ó, tá? Por enquanto ele não está rodando nada, porque eu não fiz nenhum processo de configuração ainda. Agora o que a gente vai fazer? Mesma coisa que eu fiz, ó, ele vai tentar, ó, tá lá, tá começando a enviar os pacotinhos, ó, tá? Ele vai enviar lá e vai enviar para todo mundo na rede. A diferença desse cara para esse eu já vou explicar. Ó, o Hub, ele sempre vai trabalhar com broadcast, tá, gente? Então, o que acontece? A broadcast, a todo tempo ele vai estar mandando mensagem para todo mundo. Por que que isso acontece? Porque ele não tem uma tabela de roteamento, tá? Então, ou seja, tem um cara que faz isso, que é o switch. E essa é a diferença. Ele trabalha com uma tabela de roteamento. Então, toda vez que eu conectar um dispositivo novo na rede, ele vai acrescentar um novo dispositivo na tabela. Nesse aqui, não. Ele não tem como gravar isso na memória dele. Tá? Então, a todo momento, ele vai estar mandando mensagem para todo mundo. Ó, tá? Para perguntar quem é quem. Então, aqui, ó, se eu abrir ele, a gente vai ver que não tem endereço de IP também. Deixa eu só abrir aqui, eu já compartilho a tela com vocês. Tá aqui, ó, da mesma forma como nós tínhamos visto lá, agora a gente começa a configurar as portas. Ó, vamos no desktop, configura aqui e vou pôr. Então, esse aqui vai ser 192.168.0.3. A máscara de subrede já está lá, fecho ele. Fecho esse aqui. Vou no outro PC lá agora. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Então, vou na outra estação aqui. Na outra estação, também vou lá, vou configurar, fazer o mesmo processo. Então, vou no desktop, estático 192.168.0.4. A minha máscara já está ali, fecho, fecho. Como é que eu vou ter certeza se meus endereços estão configurados? Vamos share. Então, ó, vou passar o mouse em cima aqui, ó. Já aparece, ó. Deixa eu só pôr no mundo lá, pessoal, que tem gente que tá precisando. Só um pouquinho. Aí, pronto, acabou o problema ali. Então, aqui, ó, se eu puser o meu mouse sobre o dispositivo, ele vai aparecer o meu IP, tá? E a minha máscara. Ó, o link quer dizer up, ou seja, ele está usando a porta Fast Ethernet. O link quer dizer que está ativo,
e tem uma conexão configurada lá, ó, conexão do tipo C, ou seja, de classe C, 192.168.0.4. Esse é o endereço da minha estação, tá? Mesma coisa aqui, ó. Tá? Aqui também, ó, aqui é para ser o 2. O 1 e o 2. Vamos ver se tem conexão ativa agora. Vamos tentar enviar um pacote aqui para eles. Vamos pôr em simulator. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pôr da estação aqui para essa estação. Vamos dar Clicar um em play. CR3. Vamos dar um play. Vamos ver se, o que vai acontecer. Olha, ele mandou um broadcast, ou seja, mandou uma mensagem para todo mundo, ó. Tá? Os caras que não eram, eles aparecem um xizinho, ó. Aí a estação ela vai devolver, ó, respondendo que ela recebeu o arquivo, ó. Tá? Aí, de novo, o Hub vai mandar uma mensagem de broadcast, ó. Broadcast, ou seja, ele envia para todo mundo. Agora, o que nós vamos fazer? A mesma situação nós vamos fazer com o switch, tá? Hoje eu estou explicando para vocês entenderem como é que funciona o conceito deles, como é que eles trabalham na rede, tá, gente? Então, vamos lá em cima, vamos excluir ele aqui. Mesma coisa. Dou um ESC, vou pôr o switch lá. Essa aqui a interface, por enquanto, não precisa. Vou pôr o cabo. Vamos conectar os cabos aqui, ó. Então, Ethernet 1. Ethernet 2. Vamos pegar os outros Sim. dois aqui e já vamos conectando. Aqui, ó. Do 4 para esse aqui. Nessa situação aqui, se vocês forem ver o envio de um pacote agora, Nossa. vou deletar aqui, ó. E vou fazer o envio de um pacote para vocês. Então, ó, só para vocês verem, deixa eu ver que alguém mandou mensagem, só um pouquinho. Então, aqui, ó, ele está conectando ainda, tá? Ele não tem uma condição. Ah, eu quero adiantar esse processo. Então, vem aqui embaixo, ó, eu tenho que estar no real time, tá? Aí eu faço esse processo aqui, ó, eu adianto, tá? Eu acelero o tempo. Então, aqui nós já temos as conexões ativas. O que a gente vai fazer? Vamos voltar para o simulator. Vou pegar o meu pacote e vou enviar da mesma estação para outra. Observem que olha o que vai acontecer. Ele vai cair no meu roteador, no meu switch. Por enquanto, ele vai mandar para todo mundo para ele construir a tabela de roteamento. Tá? Da próxima vez que ele enviar o pacote, ele não vai fazer isso, tá? Primeiro ele mandou uma mensagem de broadcast para saber quem são os caras na rede e ele vai registrar. Então, por exemplo, o Edenilson, o Gilmar, todo mundo tem um RG. Então, a primeira vez que a gente faz a matrícula, a gente tem um CGM. Então, foi feito isso. O meu switch, ele cadastrou todo mundo na turma. Agora a gente vai enviar, ó, o mesmo processo. Dessa vez ele não vai enviar de broadcast. Dessa vez ele vai enviar direto. Tá? Deixa eu só mandar lá. Olha lá, ele foi direto. Ó. Viram a diferença? Então, primeiro ele faz o processo de broadcast, ele vai cadastrar todo mundo da rede. Depois que ele constrói a tabela de roteamento, ele faz isso, ele manda direto. Então, por isso que hoje em dia o pessoal usa switch na rede, não usa mais, tá? Hub, justamente por causa disso, para evitar colisão na rede, ó. Então, a todo momento ele vai estar enviando pacotes na rede, ó, para ver se tem esse cara está na rede mesmo. Digamos que eu não tenho mais essa estação. Então, o que vai acontecer? Ele vai enviar, olha lá, para ver se essa estação está ativa. Se essa estação não estiver mais ativa, ele vai excluir daquela tabela. A todo momento ele vai estar atualizando essa tabela. Tá, gente? Então, a dica que eu vou dar para vocês hoje, a nossa aula está quase encerrando, faltam aí alguns minutinhos, tá? Peguem em casa e façam esses dois processos, para vocês irem treinando aí o processo de montagem e configuração da rede. Tá, gente? Então, aqui embaixo, os pacotes, quando eu envio, ele aparece sucesso. Ó. Quando alguma coisa não está certa, ele vai aparecer failed, tá? Ou fail, tá?
Então, a princípio, seria isso, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Eu já desabilitei todo mundo no microfone aí. Eu já habilito o microfone para vocês questionarem alguma coisa agora, tá? Deixa eu só... Aí, caso... Podem perguntar agora, caso vocês queiram aí, tá? Alguém ficou com dúvida? Todas, né, professor? Não é difícil, tá, Denilson? É sobre esse vídeo eu vou postar lá no YouTube, lá, e vou postar no grupo lá, e depois vocês podem clicar e assistir de volta, tá? Aí vocês podem fazer passo a passo, tá? Tá bom. Beleza, gente? Hein? Diga, Vanderlei. Viu, professor? Oi, quem fala? O Edenilson. Oi, diga. Para simular nesse que foi abaixado aqui no Isso, Cisco? no Cisco. Você vai simular isso, vai fazer a mesma coisa que eu fiz para você aprender a manusear o programa, tá? Que eu fiquei só prestando atenção. Agora eu vou tentar fazer então isso. Isso, eu vou postar a aula lá, se caso você quiser assistir a aula passo a passo, você pode ir pausando e fazendo de volta, tá? Beleza, Beleza? Então, boa noite para vocês, obrigado. pessoal. Boa noite, prof. Até logo. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite.